acabamento. Nossa, que jeito bom de gastar 35 dólares em fitas. Eu acho que foi mais barato. Uma pequena avaria aqui, né? Uma pequena, mas já tá. Já tá. envelopando Não, também. imperceptível. Só que se eu não soubesse, eu ia falar que vem de fábrica. Assim. Não, mas no escuro à noite ninguém vê. Não, é. De olho Dá fechado. pra colocar uma daquelas plaquinhas americanas, Só. uma bandeirinha dos Estados Unidos aqui, ia ficar legal, ninguém Agora, vê. ó. Olha essas luzes de ré junto à placa. Olha essa câmera de ré. Vou até dar um zoom. Olha isso. Isso aqui é item de fábrica, meus amigos. Isso aqui é opcional da Lincoln de fábrica. Isso aqui custa uma fortuna. Cabem 7.000 litros de capacidade no porta-malas ou 6 corpos.